Palmeiras, Gustavo Soler. Quando surge o Alviverde. 6h59, vamos falar do Verdão aqui nos Donos da Bola e quero entender aqui com o Gustavo Soler o motivo da interdição da Arena Barueri. Fui à Arena Barueri há 2 semanas acompanhar o clássico entre Palmeiras e São Paulo, né? Acompanhando tudo do São Paulo. Fiquei muito feliz, não só pela presença do torcedor palmeirense, colocou 30 mil e o ingresso barato, como tem que ser. E acho que o Palmeiras tem hoje Barueri como uma arma também, quando não tem o Allianz Parque. Não só precisamos jogar em Barueri, né? Como se fosse uma coisa ruim. Eu acho que o Palmeiras pode tirar muito proveito disso. Hoje fui pego de surpresa com essa informação da interdição da Arena, até porque me pareceu ali tudo bem arrumadinho, Gustavo Soler. Qual é o motivo dessa interdição? É o próprio Palmeiras, PDV e que nos ouve aqui nos Donos da Bola. Os jogos do time feminino e os jogos das categorias de base do Palmeiras acontecem na Arena Barueri. E o próprio Palmeiras divulgou alguns jogos na Arena Barueri, já com portões fechados, porque realmente algumas obras estão acontecendo ali no setor onde ficam algumas arquibancadas, né? Algumas melhorias estão acontecendo por ali. Então o próprio Palmeiras já tinha feito alguns jogos com portões fechados, ou seja, o próprio Palmeiras interditou a Arena Barueri. Lembrando que a Arena Barueri não é do Palmeiras, ela pertence às empresas da presidente Leila Pereira, e aí o Palmeiras manda, quando não tem o Allianz Parque à disposição, jogos na Arena Barueri e também os jogos do feminino e categorias de base lá na Arena Barueri. Não que seja uma casa do Palmeiras, mas é um estádio que o Palmeiras utiliza. Então, a própria Arena Barueri teve jogos já com portões fechados nesse período, porque realmente estão acontecendo algumas obras. Mas é claro, nesse momento político, curiosamente, né, o Palmeiras, por meio da sua diretoria, já tinha encaminhado ofícios para a Federação Paulista de Futebol avisando, a gente vai dar um talento lá, então em alguns jogos não iremos comercializar ingressos para torcedores nos jogos do feminino e da base. E com isso a gente já deixa avisado. E quando a Federação Paulista recebeu esse documento, ela não publicou, porque era para a Federação já ter interditado quando o Palmeiras já tinha avisado, isso lá para o dia 14, né, de maio, que o Palmeiras começou a dar um talento. Palmeiras não, né? As equipes da presidente Leila Pereira começaram a dar um talento e os jogos da base do feminino do Palmeiras foram com portões fechados. Mas curiosamente essa interdição só acontece agora, agora de forma oficial pela federação, depois da Leila declarar o apoio ao Samir Chaldi e não ao Reinaldo Carneiro Bastos, né? Então fica essa narrativa meio de você não vai votar em mim, então eu vou proibir de jogar no seu estádio com torcida. Tanto que para jogos de brasileiro feminino, brasileiro sub-20, brasileiro sub-17, Palmeiras, se quiser mandar jogo com torcida na Arena Barueri, pode. O que não pode é no Paulista Feminino, no Sub-20, 17, 15, nas categorias de base. No Paulista só. Então uma interdição meio sem sentido, porque a própria diretoria do Palmeiras já tinha comunicado, a gente está dando um talento aqui, então alguns jogos a gente não vai mandar torcida. E a federação poderia ter interditado quando o Palmeiras comunicou, mas só fez isso depois que a Leila declarou seu apoio ao Samir Chaldi, né? Então não vai mudar muito o preço do dólar, né? Porque o Palmeiras, o profissional masculino não tem jogos na Arena Barueri, né? Os 3 próximos jogos como mandante, todos serão no Allianz Parque. Por sinal, hoje abriu a venda geral para o jogo contra o Ceará, que acontece amanhã, e amanhã abre a pré-venda para o duelo contra o Flamengo. E aí o Palmeiras se despede do Allianz Parque antes de ir para a Copa do Mundo de Clubes na próxima quarta-feira contra o Sporting Cristal. Então, na verdade, não mudou absolutamente nada. Nada, né? Nada. Absolutamente nada. Porque Inclusive o que não mudaria também se a Leila apoiasse o Reinaldo. Não mudaria absolutamente nada. Porque o próprio Palmeiras já tinha comunicado à federação que estava fazendo obras no estádio e que não ia abrir as arquibancadas para esses jogos de base, feminino. Então não mudou absolutamente nada para o Palmeiras. Só que o fato curioso dessa vez é que o anúncio da federação acontece
depois da Leila ter comunicado seu apoio ao Samir Chaud. Sim, Na prática não mudou a vida de ninguém. não muda a vida de ninguém. Até porque você pode continuar jogando na Arena Barueri, só que não pode ter público. Nos jogos de categoria de base, raramente tem público. E nos jogos do feminino, infelizmente, o Palmeiras ainda não tem a cultura de lotar arquibancadas. Isso quando os jogos também são em horários ok's, né? Porque a gente sabe que a TV gosta também de colocar os jogos do feminino nos horários indecentes, né? Tipo, terça-feira, 3h30 da tarde. Então é óbvio que não vai ter ninguém, praticamente ninguém no estádio, até porque nesse horário a turma tá trabalhando, né? Sim. Ou estudando na escola, né? Então fica difícil. Tudo então não faz a menor diferença. Inclusive, se a Leila tivesse apoiado o Reinaldo, as federações iriam eleger Samir Chaud como Exatamente. presidente da CBF. E se ela tivesse apoiado, a Arena Barueri ia continuar a ficar sem público, porque as empresas da Leila estão reformando alguns setores ainda da Arena Barueri, e essas reformas já devem acabar no final desse mês, ou começo de junho, algo assim, ou seja, o profissional masculino também não estará no Brasil, e aí se precisar mandar jogo da base com torcida, do feminino com torcida, põe no Allianz, né? Outro dia eu tava conversando com um amigo meu, muito crítico, palmeirense, muito crítico, é quase uma redundância, falando a respeito da comunicação do Palmeiras nas redes sociais, naquela semana do clássico contra o São Paulo, exaltarem as instalações de Barueri, sendo que, como você bem disse, não pertencem ao Palmeiras, né? Barueri não pertence ao Palmeiras, e que a comunicação do Palmeiras, as redes sociais, estariam exaltando algo que é só da presidente e não do Palmeiras, e que anteriormente, até quando você tinha o patrocínio de fato da Crefisa e tal, fazia um certo sentido alguns certos produtos que eram divulgados nas redes sociais, e que hoje isso não faria o menor sentido. Eu não sei quem é o seu amigo, mas talvez às vezes tenha um ranço muito grande da própria Leila Pereira. Óbvio, né, que fica esquisito fazer essa propaganda por um estádio que só pertence a ela e não ao Palmeiras. Mas o que o próprio torcedor palmeirense falava da Arena Barueri? É horroroso, Sim. o estádio tá destruído, o estádio é muito ruim, é uma porcaria. E quando o Palmeiras ia jogar lá, assim como todos os outros clubes que iam jogar lá, ninguém lotava a Arena Barueri. Tanto que os 3 maiores recordes de público da Arena Barueri pertencem ao Palmeiras. E dos 10 maiores públicos da Arena Barueri, se eu não me engano, só 5 são acima de 20 mil torcedores. Ou seja, o gol 100 do Rogério foi lá, não tinha ninguém no estádio praticamente, estava vazia a Arena Barueri. O Santos já mandou jogo lá, também teve estádio vazio, então não era uma particularidade do torcedor do Palmeiras não comparecer à Arena Barueri. Nenhuma torcida gostava de ir para Barueri, porque realmente era um estádio que, tem o nome de arena só para dizer que é uma arena, mas é um estádio. E era um estádio que a estrutura era muito ruim, era muito precária. Então, para convocar para um clássico, Dia das Mães, o Palmeiras tinha 2 alternativas. Ou jogar com ninguém na Arena Barueri, ou transformar o produto atraente. O Palmeiras baixou o preço do ingresso e mostrou, não tá mais ruim, hein? Vamos ver como é que ficou? Ficou legal, hein? Tá bonitinho. Você tá avisando, você tá falando que tava ruim? Realmente tava, mas olha o talento que deram aí. Agora dá pra vir. Agora não tem o porquê não vir. Então, foi nessa linha a ideia. Não foi pra fazer uma propaganda do empreendimento da Leila Pereira, né? Não foi a TV Palmeiras fazendo um serviço de corretor, apresentando um imóvel. Foi pra dizer pro torcedor palmeirense, tava ruim mesmo, mas deram um talentinho, hein? Agora dá pra vir. Dá pra aparecer aqui, dá pra torcer aqui na Arena Barueri. Então, dá pra entender, mas tem muita gente que ainda guarda um ranço, né, da presidente Leila Pereira. Porque também fez muita besteira, né? A última delas, pelo amor de Deus, você virar sócio do Palmeiras, você vai precisar trabalhar bastante. Eita, então, uns 40 ali pra poder se associar no clube. Você dá um tibum na piscina por menos de 40 mil. Rapaz. Nada feito. Tá caro, hein?
Essa coisa de clube, independente, até clube mesmo, né? Que a gente às vezes tá falando de futebol, a gente fala clube de futebol, mas clube é essa questão do cara ir lá, curtir a piscina, né? Comprar o título, né? Exato. O título lá tá caro, né? Tá bem Isso, caro. então, isso é uma coisa, né? Normalmente títulos são caros, né? Sim. De vários que teve clubes. um crescimento exponencial que chamou bem a atenção, né? Antes eram uns 15, agora passou dos 40. Entendi, né? entendi. Então assustou, né? Disparou mais que o dólar. Que coisa. É que o dólar agora tá caindo, né? E aí vai ter uma turma aí que vai chorar. Azar, né? Os caras não falam que gostam do verde e amarelo, pô. Tem que aguentar agora, pô. O Brasil tá bem, pô. Mas enfim, meu caro Paulo do Vale, amanhã teremos, né, Palmeiras e Ceará na Copa do Brasil, jogo que acontece no Allianz Parque, com a expectativa de um bom público no Allianz Parque, né? No Allianz também deram um talentinho no preço, né? Depois do absurdo que foi Palmeiras e Bolívar, pô, Palmeiras classificado, o ingresso mais barato era 200 conto. Eu não tinha muito o que fazer, né? Era, pô, jogo 7 da noite ainda. Era mais fácil avisar, ó, não vem ninguém, hein? Por favor, não venha. Sim. Porque, pô, tava nada convidativo, né? Jogo 7 da noite, o time classificado e o mais barato 200 conto, né? Então, tava implorando pra realmente ficar vazio o Allianz Parque. Agora não, deram um talentinho no preço. Boa. O horário também não é dos melhores, é 7h30, mas essa meia horinha a mais já ajuda muitos trabalhadores que vão se deslocar até o Allianz Parque. Então, a expectativa de amanhã, um bom público na casa do Palmeiras, que deve contar com Vitor Roque entre os titulares, e o Paulinho ainda é dúvida, meu caro Paulo do Esse Vale. fim de semana que tem Palmeiras e Flamengo, exatamente. É em São Paulo o jogo? No Allianz Parque. Domingo, 4 horas da tarde. Narração de Ulisses Costa, comentários de Cláudio Zaidan e eu estarei nas reportagens. Top, hein? Mais um. Jogaço. O senhor lembra a última vez que o Palmeiras ganhou do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Não. Teve gol do Deivinho, Caramba. 2017. No Brasileirão, de lá pra São cá... 14 jogos de invencibilidade do Flamengo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E aí, em outras competições já tem um equilíbrio maior, né? Libertadores, Supercopa foi uma para cada lado, Libertadores foi pro Palmeiras, Copa do Brasil do ano passado, cada um ganhou um jogo, só que o Flamengo se classificou porque fez 2-0 no Maracanã e o Palmeiras só fez 1-0 no Allianz Parque. O jogo do Abel Ferreira fazendo Milwaukee. Lembro bem. Quem não se lembra, né? Esse jogo... Técnico de mão cheia, né? Dizem que esse jogo de domingo, Soler, é a final antecipada do Mundial. Tá bom, vai. Vou fingir que eu acredito nas suas palavras.